Maravilha, vamos lá, palavra do Senhor, livro de Marcos, se você puder abrir sua Bíblia, capítulo 16. Marcos capítulo 16, se você puder deixar esse texto. Encerramos uma série quando conversamos por 8 vezes sobre isso. E a gente, nesse papo que a gente conversou, nós falamos sobre o caminho da negação de Pedro, não sei se você se lembra. Falamos sobre como Pedro foi, como foi difícil para Pedro, aquela coisa toda, até ele chegar ao momento ápice que nós falamos sobre a negação de Pedro, onde negou Jesus por 3 vezes. E nós falamos nessa série, já está no YouTube, se você quiser ouvir, assistir ou recomendar a alguém. Falamos sobre a luta entre o bem e o mal, de certa forma, Satanás e Jesus intercedendo por nós. Falamos sobre a característica mais potente de Pedro, que era o orgulho, como Deus trabalha com a gente. Falamos sobre o afastamento de Pedro, a despeito de caminhar com Jesus. Falamos sobre as concessões, sobre as amizades, sobre as mentiras. Falamos sobre o paralelo entre desculpa e perdão e também sobre remorso e arrependimento. E encerramos a nossa mensagem com o choro de Pedro. Diz o texto que ele chorou amargamente, sendo constrangido por um arrependimento, diferente de Judas, que também chorou amargamente, mas cheio de remorso, acabou tirando a sua vida. Hoje eu quero iniciar um novo propósito de visão a despeito de Pedro. Talvez chamaríamos ele de o caminho da restauração. Talvez seria esse o tema onde a gente vai olhar agora um pouco para frente. Não na esfera onde Pedro chegou e negou Jesus, porque até Pedro negar Jesus, nós chegamos aqui no momento onde temos a circunstância de Jesus ter morrido. Pedro negou Jesus, Jesus morreu, passaram 3 dias e domingo ele ressuscitou. Mas se você pular um pouquinho a história, que eu quero um pouquinho com você, deixa o cartaz, por favor, André, ali pra gente. Mas se você pular a história um pouquinho para frente, eu queria convidar você para entender quem foi esse Pedro. Até aqui, para nós, Pedro foi um cara fora da casinha e chato. Se você chamar alguém de Pedro nesse perfil ou nesse tempo, talvez a pessoa fique um pouco constrangida com esse nome. Pedrão negou Jesus. Pedrão falou que sabia de tudo. Talvez, como por exemplo, você tem várias pessoas que têm como nome Pedro, mas você tem poucas pessoas com o nome de Tomé, não é verdade? Tomé temos muito pouco, porque a gente sempre tem o rótulo associado de que Tomé é aquele indivíduo que duvidou, então já está pronto o apelido do Tomé, já está pronto para ele ir para casa, para a escola, qualquer lugar. Contudo, quando a gente olha para Pedro, eu queria que você fosse um pouco mais para frente, em João capítulo de número 20, começa a história de Jesus com Pedro, e aí com os discípulos um pouco mais para frente, onde Jesus faz o envio aos discípulos, e ao mesmo tempo, ali no capítulo 20, exatamente no versículo 22, ele sopra sobre os discípulos todos o Espírito Santo. A partir dessa caminhada de Jesus com os discípulos sobre o Espírito Santo, Atos capítulo 1, nós temos a ascensão de Jesus. Jesus sobe aos céus, depois de 40 dias ficando entre nós e ensinando os seus discípulos. Ele sobe assunto aos céus e pede para que os seus discípulos ficassem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo sobre todos. Acontece isso em Atos 1:8, quando Jesus diz: "E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra." E quando Jesus explana isso para eles, eles ficam em Jerusalém. Atos capítulo 2, começa a descida do Espírito Santo sobre toda a igreja. Conhecemos esse relato, já sabemos de tudo isso, e percebemos o como Deus desce com o seu Espírito Santo, como um ruach, um sopro do Espírito, que pega todo mundo, inclusive os dons são espalhados sobre todo mundo, e aquelas pessoas começam a ser capacitadas para viver, Atos 1:8, o ide para todos os lugares. Depois, as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, impactadas,
Como é que é a palavra? É isso. Elas estavam irresistivelmente encantadas. Gostou, né? Com tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio da igreja. Contudo, a hora que aquele povo todo encantado com Jesus, com o Espírito Santo, Pedro para tudo e fala: agora vocês vão ouvir a palavra. E o primeiro sermão quem prega ali é Pedrão. O cara que negou Jesus. O cara que fez algumas coisas que deixou a gente bravo com ele, sim ou não? Primeiro sermão, Pedrão começa a pregar. E essa explanação de Pedro, extremamente bíblica, começa ali no Atos capítulo 2, versículo 14, e vai até o 36, ou seja, ele prega, fala, e depois de tudo que ele falou, as pessoas começam a perguntar: e agora, diante de tanta narrativa do Evangelho, o que a gente faz? E ele diz: arrependei-vos. E houve naquele dia mais de 3.000 conversões. Primeiro culto, primeiro sermão, primeiro grupo de convertidos ao Evangelho, foi começado por Pedro, o cara. No outro dia, alguns dias seguintes, quando Pedro de costume ia ao templo para orar, para ter o seu momento, ele e João encontram-se com um coxo, Atos capítulo 3, e diante desse coxo, o coxo pede esmola para eles, e Pedro fala aquela frase maravilhosa: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Cristo, do Filho de Deus, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pega o rapaz pela mão e o rapaz se levanta. Primeiro milagre da era cristã da igreja. E aquele jovem é curado por nada mais, nada menos, pela ação, cuidado e unção do Espírito Santo na vida de Pedro. Olha o cara aí. Depois disso, Pedro começava a pregar, e não só pregava, mas ele pregava de novo, e várias pessoas se convertiam a partir dessa ação milagrosa de Deus, usando Pedro maravilhosamente. Assim como Paulo, que teve as suas viagens missionárias, Pedro também teve pelo menos 3 viagens missionárias narradas aqui. Até o capítulo 14 e 15, nós temos mais falando de Pedro do que falando do próprio apóstolo Paulo, que inclusive no capítulo 9 teve a sua conversão, ainda como Saulo sendo chamado, e agora sendo chamado por outro nome, Paulo. Mas em Atos capítulo 4, porque Pedro vivia como vivia, foi preso. No capítulo 5 de Atos, Pedro também, já administrando a igreja, teve aquele primeiro episódio de mentira, Ananias e Safira, onde Deus colocou no coração de Pedro a revelação de que eles estavam mentindo ao Espírito Santo. E morreram ali diante de Pedro. No capítulo 5, versículo 15 e 16 de Atos, fala sobre muitos milagres que Pedro fazia, e inclusive as pessoas ficavam tão encantadas com a postura, a ação e o poder que estava em Pedro e nos seus amigos, discípulos e apóstolos, que as pessoas tinham a ideia de que se apenas passassem com os enfermos à sombra de Pedro, eles seriam curados. Atos capítulo 5, versículos 15 e 16 diz isso. O fato é que Pedro começou a viver momentos maravilhosos, inclusive capítulo 5 ainda, do 17 em diante, nós temos um outro personagem, Gamaliel, que as pessoas queriam acabar com aquilo ali. Chega Gamaliel e diz: se for de Deus vai permanecer, nós não conseguimos parar, mas se não for de Deus, irmãos, esse negócio vai bombar. Pedro continua na sua vida, cura Enéas, numa das suas primeiras cidades, a viagem missionária. Depois cura uma outra pessoa em Jope, chamado Dorcas, que inclusive não é uma cura, é uma ressurreição. A mulher estava morta e Pedro chega lá e ressuscita essa mulher. Pedro também tem aquela visão do lençol, onde Deus tenta transformar a visão, a consciência de Pedro, a despeito de seus usos e costumes, e Deus transforma a vida de Pedro. Depois, um pouco mais, Pedro vai a esse lugar, na casa de Cornélio, batiza todos, leva o evangelho a todos, e todos se convertem ao evangelho de Jesus a partir de Pedro, na família de Cornélio. Pedro também é preso, é libertado depois na prisão por um anjo. Pedro viaja para Antioquia. Pedro escreve 2 cartas lindas, respondendo aquilo que Jesus mandou fazer. Quando Pedro, no livro de Lucas capítulo 22, quando o primeiro encontro de Pedro com Jesus, Jesus diz para Pedro: Pedro, quando se converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro se fortalece, se converte, se fortalece e escreve as cartas 1ª e 2ª Pedro para fortalecer os irmãos convertidos. Pedro cumpre aquilo que Jesus mandou ele fazer. Depois,
Pedro também cuida do rebanho, quando num encontro de Jesus com Pedro, em João capítulo 21, nós vamos falar disso mais para frente, uma das palavras de Jesus é: tu me amas? E ele diz: tu sabes que eu te amo, apacenta, cuide do meu rebanho. As duas cartas de Pedro são específicas para curar, cuidar e apacentar o povo de Deus. O fato é que, no finalzinho, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 12 até o 15, Pedro já entendendo que estava para morrer, porque Deus revelara a ele, diz o texto: já estou para ir embora. E quando ele diz isso, ele acaba morrendo mais ou menos em 68 depois de Cristo, quando a perseguição aos cristãos, a partir de Nero, aquela coisa de colocar fogo, etc e tal, e diz a história, o cristianismo e os irmãos dizendo para nós que Pedro foi morto, crucificado, como mártir, de ponta cabeça. Morreu Pedrão. Um Pedrão talvez que viveu uma atmosfera até agora, e agora nós vamos falar como que Pedro conseguiu viver isso tudo que a gente falou, fazendo milagres, sendo inspirado por Deus. O cara nem orar, ele orava. A primeira ação de milagre de Pedro, que diante do coxo, na porta da Formosa, do templo, ele nem orou. Ele chegou com autoridade e fez o que tinha que fazer. Podia, talvez eu e você, chegar ali, o coxo chegar: viu, precisa ser curado, o que você faz? Vamos levar o teu nome lá no Irmãos de Oração. Os cabras de joelho. Ó, vamos pegar o teu nome, vamos colocar lá para ver que Jesus tem misericórdia de você. Não, Pedrão chegou para o cara: olhe para nós. Olha que autoridade. Olhe para nós. E ao olhar, ele espantado na expectativa de que, opa, vou ganhar uma ofertona. Hoje vai ter esmola do monte. Aí Pedro olha para ele e diz, olhando para os dois, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Nem orou, só teve autoridade. Esse cara, o que aconteceu com esse que há alguns momentos atrás, inclusive algumas mensagens anteriores, estava negando Jesus, e agora estava vivendo essa atmosfera maravilhosa que Jesus estava dando a ele. Palavras contundentes, milagres, prodígios, pregou o evangelho, foi preso, maltratado, escreveu livros, enfim, quem era esse homem que agora vive isso? O que aconteceu com esse homem para ele viver, sair da água e para o vinho? Para ser o Pedrão xarope, para viver o Pedrão apóstolo de Jesus. Por isso que talvez para nós, a palavra o caminho da restauração seria importante para a gente dialogar um pouquinho sobre Pedro. Porque esse início de restauração, ele acontece logo depois que Jesus morreu. Lembra que nós temos agora, voltando lá em Marcos capítulo 16, se você tiver com a sua Bíblia, fique nele. Marcos capítulo 16, onde nós vamos ler sobre a ressurreição de Jesus. Mas antes de chegar em Marcos 16, eu quero te fazer entender que primeiro Pedro nega Jesus. Jesus olha para Pedro, os dois olhares se confrontam e ele chora amargamente. Imagino como que foi a noite de sexta-feira de Pedro. Como que foi o sábado de Pedro. Como que foi a madrugada de sábado para domingo de Pedro. Os relatos da palavra dizem para nós, a partir daí, que Jesus, depois de morrer, de ter sofrido, ferido, enfim, vivido o que viveu, ao terceiro dia ele ressuscita para cumprir as promessas que foram dadas ao Antigo Testamento e também cumprir as palavras que o próprio Jesus tinha dito a eles, e eles não estavam entendendo sobre isso. Só que de repente, quando Jesus ressuscita, Mateus capítulo 28, que também fala sobre a ressuscitação de Jesus, versículo de número 1 a versículo 7, fala que houve um terremoto, e nesse terremoto, naquele lugar todo, a pedra, o anjo veio e a pedra se moveu, uma pedra gigantesca onde ser humano nenhum conseguiria mudá-la sozinho. Muito menos mulheres, que são as primeiras que chegaram no túmulo de Jesus logo pela manhã. Aquela pedra foi removida a partir daquela ação do terremoto. Lucas capítulo 24 fala um pouquinho sobre isso, João capítulo 20 fala um pouquinho sobre isso, e Marcos capítulo 16 fala um pouquinho sobre isso. Por isso que eu quero te levar em Marcos 16, por favor, André, me ajuda no texto logo a seguir, para a gente ler a partir do versículo de número 1, Marcos capítulo 16, a partir do versículo de número 1, olha o que diz. Passada o sábado, ou mudando de dia, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo.
E muito cedo, no primeiro dia da semana, domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Lembram disso? E olhando, chegando perto do túmulo, viram que a pedra estava removida, pois ela era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Presta atenção nisso agora. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, né? Que foi crucificado, né? Então, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde ele tinha posto. E mostrou apenas o lugar. Olha o que acontece agora. Mas ide, e dizei aos discípulos, e também dizem a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá vocês o encontrarão, lá vocês o vereis, como ele tinha dito a vocês anteriormente. Saindo dali, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Volta no 7, por favor, André. Jesus ressuscita. Um anjo aparece e tem uma mensagem de Cristo para passar para quem o visse. Avise aos discípulos que eu ressuscitei. Evangelista Mateus faz a mesma expressão. Evangelista Lucas faz a mesma expressão. João faz a mesma expressão. Mas apenas Marcos tem um relato da individualidade do discurso. Quando ele diz: avise aos discípulos. E manda um recado específico para Pedro. Que eu ressuscitei. Que trash, hein? Imagina você ouvir as pessoas chegando perto de você, e isso acontece. As pessoas chegam perto. Por exemplo, em Lucas capítulo 24, por favor, André, versículo de número 9. A partir daí, Lucas 24, versículo 9, olha o que diz: e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com elas, todo mundo ali. E olha o que aconteceu, versículo 10, avisado de Pedro, eram Maria Madalena, Joana, tá aqui, você viu Joana? Nossa missionária Joana está ali, né, minha irmã? É benção. A mãe de Tiago, essa é a sogra do Tiago. É outra então, é outra. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. E olha o que aconteceu, versículo 11. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Contudo, porém, versículo 12. Pedro, levantando-se, falou: peraí, ele mandou falar que para mim aqui, ó. Pedro, eu não sei porquê, mas Jesus mandou falar que ele ressuscitou e mandou falar para você. Imagina que estresse. E Pedro saiu correndo até o sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lenços de linho, e retirou-se para casa maravilhado com o que havia acontecido. E talvez aquilo que ficava batendo e incomodando Pedro, dizendo: nossa, não é que ele ressuscitou mesmo? E agora, como será? O que ele quer conversar comigo? Claro que a gente sabe o que aconteceu entre Pedro e Jesus. Claro que eu e você sabemos que no coração de Pedro talvez ficou aquela ideia, né? Nossa, ele não esqueceu o que eu fiz. Nossa, agora chegou a hora de trocar ideia com o homem. Evangelho de João, capítulo 20, por favor, André. Também nos traz um pouco disso e me faz um relato muito interessante. Versículo 1, João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, no caso João, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o sepulcro, Senhor, e não sabemos onde puseram. E olha o que aconteceu. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Pode continuar, André. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Pedro fazia crossfit e o outro fazia academia. Deu para perceber quem chegou primeiro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia ele não entrou. Versículo 6. Então Simão Pedro seguiu, chegando, entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis ali.
E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, esse lenço que estava ali na cabeça, chamado sondarion no grego, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Esse mesmo, pode fechar versículo 8, por favor, André. E então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, Jesus não estava ali. O que acontece nesse primeiro momento do relato dos evangelistas sobre Pedro, sobre Jesus, é um relato muito lindo e a gente precisa entender, até há algumas lendas, e aqui eu queria só desmistificar alguma coisa. Há uma lenda sobre o amo e o servo, sobre o lenço de Jesus, ou o lençol, ou esse sundarion que ficava ali, a despeito do que era, ficou dobradinho. Há uma lenda que diz, e as pessoas usam isso, mas eu creio que ela é mais uma lenda do que uma tradição judaica, que quando o Senhor comia, e quando ele não queria mais, ele amassava o lenço e jogava. E quando ele ainda estava se alimentando, ou ele tinha que sair da mesa e logo voltasse, ele deixava ainda o seu lenço dobrado. Essa ideia cogitou se é verdade ou não, não há problema disso, não tem. Se não está na Bíblia, a gente pode especular, mas não é bíblico, como eu disse, é uma lenda, é uma proposta, não é nem tradição judaica. Mas alguns diziam que a ideia de Jesus ter deixado esse lenço dobrado ao lado é para dizer, ainda não terminei, eu voltarei. Se é uma lenda ou não, não faz sentido ou não, não tem problema. Mas a verdade é que ele vai voltar. E ainda não terminou a poderosa obra que começou em nós. Isso é verdade. Contudo, por que ele deixou dobrado também faz sentido. Olhando para a palavra de Deus, porque em Mateus capítulo 28, versículo 11, por favor André, Mateus 28, versículo 11, a narrativa ia para um outro caminho. E indo eles, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que aconteceu, do terremoto, de ter removido, de Jesus não estar mais lá, aquela coisa toda. Reunindo eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, para quê? Recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Soldado dorme em guarda agora. Mas tudo bem, vamos relevar. Continua. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Por quê? Dormiram no lugar, pode passar. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. O corpo de Jesus foi roubado. Mas como que um ladrão rouba o corpo de Jesus, entra no lugar e deixa as coisas arrumadinhas com qual propósito? Por isso que a maior característica do lenço estar dobrado é para contrapor, refutar o que Jesus já predizia que aconteceria, que eles não acreditariam, então eles vão dizer algo, então peraí, fique em paz. O corpo não foi roubado, até porque para tirar aquilo ali e deixar dobrado ou algo assim, não seria com um roubo que aconteceria. O fato é que esse lenço, essa primeira questão que a gente trouxe aqui, ela simplesmente aconteceu de ficar num canto. Esses detalhes dos evangelistas sobre a ressurreição de Jesus, que nós vamos falar em outro momento mais especificamente, tem a ver com a veracidade do que de fato aconteceu. Jesus ressuscitou. Conversamos dia desses, na quarta-feira, aqui sobre os judeus messiânicos, aqueles mais ortodoxos que acreditavam em algumas coisas, inclusive na expectativa de que Cristo é o ressurreto, e alguns que não acreditam no Jesus ainda, como judeu tradicional. E a gente falando sobre isso, o que lhes traz essa compreensão é que eles creem que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus. Contudo, se roubaram porque mais de 500 pessoas testemunharam naquela época que viram Jesus vivo. Porque que várias pessoas testemunharam, e a gente tem essas atmosferas não só nos livros cristãos, bíblicos, na Bíblia, mas como outros livros falando da história da vida e da ressurreição de Jesus. Portanto, o fato é que Jesus ressuscitou. Isso não traz problema algum, pelo contrário, traz alegria. Mas para Pedro isso era um problema. Por que era um problema? Porque agora o caminho da restauração de Pedro passava pelo primeiro obstáculo, que eu quero que você guarde hoje, enfrentando os nossos medos do passado.
Talvez não era tão passado, mas não por causa de Pedro, por causa de Jesus. Mas era algo que aconteceu outrora, num tempo que ele não podia voltar, mas que aquilo ali, como a gente falou, de galofobia, de trombeta, ou de circunstâncias quaisquer, ficaram como um trauma, como alguma coisa que ficou manchada na relação de Jesus e de Pedro. Por isso que Jesus prontamente diz para as mulheres: avisem os discípulos que eu ressuscitei, e avisem a Pedro que nós vamos ter que trocar uma ideia, vamos ter que conversar. Como é que você lida com os seus problemas do passado? Como são os seus problemas do passado? São como que históricos para te ensinar, ideias para te conduzir, medos para te transtornar, fantasmas para te atormentar? Como é teu passado? A Bíblia fala muitas vezes de um grande julgamento, onde vai aparecer um vídeo, etc. As pessoas começaram a pensar sobre isso, que quando eu chegar lá vai aparecer um vídeo, vai mostrar tudo que eu fiz, ai Jesus, e aquela coisa toda. Não tem problema disso do amanhã, mas vamos trazer para o presente. Se hoje nós tivéssemos um vídeo aqui, desses lados, colocando a vida do passado, não resolvido, do pastor Isaías, o que sairia lá? A vida passada sua, o que sairia lá? Talvez sairia de muito claro os tormentos, os problemas, os medos, os traumas, tudo aquilo que talvez você começa a guardá-los, a escondê-los. Como por exemplo, segundo a própria proposta natural do ser humano, nós temos 4 formas de olhar para o nosso passado, ou para os problemas que aparecem diante de nós. Primeiro, nós paralisamos. Segundo, nós fugimos. Terceiro, nós desprezamos. E quarto, nós enfrentamos. Qual dessas 4 opções você se utiliza em relação ao seu passado? Como por exemplo, na palavra de Deus, nós temos um que desprezou, Caim. Ele fez o que fez, a oferta dele, Deus tentou trocar uma ideia com Caim, Gênesis capítulo 3, e essa conversa, o próprio Deus dizendo para ele, viu, se você não mudar seu procedimento, você não vai melhorar, o prazer, as tentações, o desejo está à tua porta, você precisa controlá-lo. Mas ele não está nem aí com o que aconteceu, com o que vai acontecer, despreza. E ao desprezar, tem as características que tem, que você conhece, que aconteceu com Caim e Abel. Outro personagem, por exemplo, Jonas. Ele não desprezou, pelo contrário, diante dos medos do passado, ele fugiu. E eu não sei se você tem conhecimento, outro dia a gente fala sobre isso também, sobre Jonas, mas a estrutura de Jonas para fugir de Nínive, para ir não naquele lugar, para ele não ir lá levar o evangelho e ficar incomodado, porque no tempo passado seus ancestrais tiveram problemas com os ninivitas e foram definitivamente exilados, persuadidos e maltratados pelos ninivitas. Então é Jonas o pregador para falar do amor de Deus para aqueles que maltrataram os seus. Diante disso, vou nada. O que Jonas fez? Fugiu e não enfrentou a sua realidade. Não enfrentou o passado. Não enfrentou as demandas. Como por exemplo, 2 Reis, capítulo de número 18 e 19, quando nós temos o episódio de Elias, onde enfrentava ali Jezabel e etc e tal, e nesse confronto, nesse enfrentamento, eles ganhou dos soldados de Baal, dos profetas de Baal, mais de 400, e depois aquela coisa toda, matou todo mundo e foi embora, e Jezabel falou, vou acabar com você. Ele fez o quê? Fugiu. E não só fugiu, foi para uma caverna e paralisou, e falou, Senhor, não quero mais nem para frente nem para trás, quero morrer. E aí nós temos Pedro, no capítulo 21 de João, quando Pedro, conversando com a questão, dialogando com Jesus, Pedro enfrenta o seu passado e é transformado e restaurado. Por isso nessa noite, de forma simples, olhando para Jesus, eu queria que você pudesse olhar um pouquinho para o seu passado. O que teu passado causa em você? Insegurança, desconforto, angústia, medo, incertezas?
Porque eu não sei qual que é o teu passado, eu não sei o que aconteceu lá para trás. Por exemplo, Shakespeare tem uma frase linda que ele diz: lamentar o passado no presente é criar outra dor e sofrer novamente. Quantos de nós vivemos com um passado não resolvido? E eu não digo apenas espiritual com relação a Deus, mas talvez você vive um passado como se estivessem pessoas, vidas, estruturas, relacionamentos, eventos mortos e você se arrastando e andando com eles, algemados ao passado e revivendo todas as vezes esses momentos na sua vida. Como por exemplo, não sei se é o seu caso, mas muitas vezes, e conheço muita gente que faz isso, que diante de uns dilemas em alguns lugares e cidades que aparecem, o passado ressurge com seus tormentos sobre nós. Pessoas que às vezes não querem passar em tais ruas, ou não querem passar em tais lugares, porque ali vai restaurar ou vai ativar um passado não resolvido. Pessoas que de repente, quando ouvem o nome de alguém, pum, prazer, e digo o nome, não, esse nome não, me persegue. Persegue. Passado é assim. Passado não resolvido é problema. Por isso que, às vezes, a gente precisa entender, como Agostinho diz para nós muito claro, no nosso passado, ele não precisa ser um rio congelado que nos prende e nos paralisa, mas ele pode ser um rio cálido e fértil, que nos enche de vida e nos encoraja ao caminho para frente. Mas talvez muitos de nós aqui tenham o passado como um rio congelado, um passado imutável, um passado onde a gente não consegue olhar para ele e ver algo diferente dele. A despeito do seu passado, você tem duas ações, dessas 4 que nós colocamos resumidas em 2. Primeiro, ou você nega o seu passado, fugindo ou desprezando. Nega o seu passado, nega com amnésia, dizendo assim às vezes, não quero pensar mais sobre isso, para mim acabou. Será? Falava um dia desses com uma pessoa da nossa igreja, quando eu disse para ele, e falo isso para você e para todos nós, quando alguma coisa ainda te faz respirar diferente, não acabou. O que você fez é jogar embaixo do tapete a sujeira que você devia ter limpado. Ou talvez você tenha a ideia de que o tempo vai passar, e uma hora isso vai ser esquecido. Meu querido, você não tem, igual você faz no seu computador, Ctrl Alt Del e apagar as memórias. Não dá para dar boot no seu celular, no seu cérebro, na sua vida. Teu passado vai ficar ali. Aquilo que te magoaram, te construíram, os traumas que foram produzidos sobre você e através de você, ou daquela forma, elas vão estar ali, pode passar o tempo que for, uma hora aquilo vai voltar. Como dizia o poeta, o tempo a despeito do passado negado é como um vulcão, quando você menos espera, ele vai aparecer brotando e vai jogar coisas terríveis para fora, que você não vai ter coragem nem de ficar perto e ver. Ou talvez você pode fugir, mudando de cidade, mudando de relacionamento, apagando a pessoa da sua rede social, mudando de coisa, mudando de nome, mudando o que você quiser, achando que isso vai dar certo, não vai. Ou talvez você pode enfrentar o seu passado, como é a proposta de Jesus com Pedro, enfrentar o seu passado, como é o que o Pedro fez, porque para Pedro se tornar quem ele se tornou, ele tinha o passado em paz, porque uma das pessoas que mais vão te incomodar e usar de arma o seu passado, por isso você não pode negá-lo e nem se esconder dele, é Satanás. Porque o próprio nome Satanás tem a convicção de fazer a mim e a você um grande serviço, que é apontar o dedo e dizer, viu, eu vi o que você fez. Sabe aquele filme, eu vi o que vocês fizeram no verão passado? Isso é frase de Satanás. Estou dizendo que o filme é de Satanás. Entende como você quiser. Mas é disso que Satanás chega e aponta. Eu lembro que vocês fizeram. Eu lembro que você estava lá, você lembra? Eu lembro. E parece que Satanás cria circunstâncias. E aí a gente fica, mas Jesus, só eu que vi. Não, 3 pessoas viram. Você estava sozinho. O pai que entristeceu por ter visto. E Satanás que se alegrou por ter movimento e munição para acabar com você uma hora ou outra. E quando Pedro enfrenta o problema, ele está colocando em xeque e acabando com as armas de Satanás sobre isso.
Por isso, enfrentar o passado é descongelar o rio e fazer dele ser fértil e cálido para ensinar a gente. Porque um passado ressignificado me ajuda a olhar para o futuro e falar, poxa, eu aprendi, não farei mais os mesmos erros. Um passado enfrentado faz com que a gente resolva os conflitos e não dê munição para Satanás não mais fazer o que ele faz com tanta astúcia, que é judiar de nós. Quando a gente decide enfrentar o passado, nós passamos por uma fase de maturidade espiritual gigantesca, que é ressignificar o passado. Por isso que Jesus nos ensina aqui. Assim que ele ressuscita, ele quer se ajustar com Pedro. Assim que Jesus ressuscita, ele busca um caminho para se acertar com Pedro. Assim que Jesus ressuscita, ele se prepara e ele prepara um momento, prepara uma circunstância para o enfrentamento de Jesus com Pedro. E assim que Jesus ressuscita, ele pensa nisso porque ele deseja fazer da melhor forma possível para que Pedro seja restaurado e não jogado no lixo, como muitas vezes a gente faz. O céu sempre toma a iniciativa. Jesus sempre toma a iniciativa. Tanto que em João 3,16, o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, partiu do céu, me amar e te amar. Por isso, ao enfrentar o seu problema, olhando para Jesus, algumas coisas práticas para a gente levar para casa nessa noite. Primeira verdade que eu quero que você guarde olhando para Jesus nessa circunstância. Seja o mais maduro da relação e enfrente os problemas. Pedro não tinha maturidade nenhuma para chegar para Jesus e falar, Jesus, vem cá, eu quero trocar uma ideia com o Senhor. Pedro não tinha essa capacidade, mas Jesus tinha. Por isso que Jesus, preocupado com Pedro, preocupado com aquilo que foi criado entre os dois, preocupado com aquilo que seria lá no amanhã, tudo que Jesus já previa a despeito de que Pedro faria, Jesus vai como maduro, como referência do céu, toma a dianteira e fala, Pedrão, nós precisamos conversar. Houveram momentos difíceis, onde Jesus apareceu, passejam convosco, todos ali, e Jesus não chegou e falou, oh, que bom, todos aqui, Pedrão, foge não, olha para frente, não olha para baixo não. Porque se eu fosse Pedro, quando Jesus estava com todos nós ali, eu estava assim. Você não estaria? Seja bem honesto. Pedro não preocupado com isso, Jesus melhor não preocupado com isso, apareceu de novo, veio Tomé, apareceu de novo outras circunstâncias de Jesus ali, Pedro ali. Mas numa circunstância específica que Jesus preparou, ele foi conversar e se acertar com Pedro. Talvez aqui fiquem alguns desafios para mim e para você. Quando você tem conflitos no seu lar, quando você tem conflitos com pessoas, você é o primeiro a tomar iniciativa para fazer com que as coisas se resolvam, ou você não tem essa iniciativa? Deixa eu te dizer uma coisa que talvez vai ficar triste ao seu coração ouvir isso. Se você não tem essa iniciativa, você não é o mais maduro do problema. Se você não tem a iniciativa de correr atrás do passado e ressignificá-lo, você é o imaturo da situação. Por isso que Jesus nos ensina essa postura dizendo, eu vou, porque eu sei o quanto isso vai significar. Você que é conhecedor da palavra, você que é casado, você que tem filhos, você que vive relações conturbadas às vezes uns com os outros. Se você não tomar a primeira iniciativa, você precisa entender que você ainda é medíocre espiritualmente. Você precisa crescer. Porque só gente grande que olha para o futuro, olhando para o passado amarrado e fala, eu preciso resolver isso aqui, porque enquanto não resolver isso aqui, o meu futuro estará amarrado e eu não viverei o que Deus tem para mim. Gente grande faz isso, gente madura. Jesus fez isso porque ele era maduro. E Pedro não fez porque ele não tinha essa capacidade naquela hora. Segunda coisa que Jesus nos ensina, melhor a despeito de Pedro, é fazer isso apressadamente. Diz o texto que Jesus nem esperou acontecer nada, nem esperou o negócio acontecer, nem mandou mensagem para Pedro no WhatsApp dizendo assim, né? Pedrão, lembra? Mandou um Instagram.
mandou uma fumaça. Não, ressuscitou. A primeira palavra que nem foi de Jesus, do anjo, é: anjo, uma mensagem é essa, diga que eu ressuscitei, e fala para elas irem aos discípulos e falarem que eu ressuscitei. E acrescente: Pedro. Aí Pedro, Jesus, coloca mesmo nessa frase toda? Coloca, Pedro. Ou seja, Jesus tinha pressa de resolver. Sabe por que Jesus tem pressa de resolver, queridos? Porque a despeito da pressa, Jesus entendia que quanto mais o tempo passava, e tempo para problemas não resolvidos não é bom. Jesus deixava claro essa expectativa de resolver logo com Pedro, porque ele sabia que quanto mais Pedro ficava daquele jeito, e aconteceu isso que Jesus temia, em outras palavras, que Pedro desistiu de tudo e foi pescar, dizendo: eu vou voltar para o meu primeiro propósito, que era ser pescador de peixe. Porque desanimado, Jesus vai ter que ir conversar, deixa quieto. Não, Jesus, nesse dia da pesca, Jesus interferiu e trouxe a restauração para Pedro. O que Jesus nos ensina aqui, querido e querida, na nossa praticidade da vida, e eu quero que você entenda, porque isso é muito claro, é muito evidente, não só aqui, mas Efésios capítulo 4, versículo 26, diz exatamente o texto: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe a noite, isso quer dizer que há prazo de validade para você ficar incomodado, desconfortável. A palavra de Deus em Mateus capítulo 5, por favor, André, versículo 23, vai falar sobre isso de forma muito mais contundente. Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a oferta, e ali lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra você, passado, lembrei, nossa, estou mal com alguém, o que eu tenho que fazer, André, por favor? Deixa a tua oferta no altar, e vai reconciliar com teu irmão, e então voltando faça a tua oferta. Como é que é isso, André? Versículo 25. Entre em acordo sem demora com aquele que está contra ti. Não é para deixar, não, depois eu vou ver, vamos pensar, não, o tempo vai dizer. O tempo não vai dizer nada, irmãozinho. O tempo vai acabar com a relação, com os problemas, com as ações que vocês viveram e construíram até então. O tempo não ajuda. Quanto mais rápido você assimilar e entender, melhor é. Até porque, enquanto estás com ele a caminho, ou seja, enquanto você não fizer o que tem que ser feito, enquanto você demorar, para com o seu adversário não entregue o juiz é oficial, justiça, e sejas recolhido à prisão. Vamos falar disso em outro momento. O que Jesus está ensinando a gente nessa pressa, é dizendo para mim e para você, querido, seja rápido para resolver problema. E como a gente não é, né, irmãos? Eu sinto isso às vezes entre nós, igreja, como servos, irmãos, que quando alguma coisa acontece, aparece lá, o outro dá não sei o que lá, o outro fofoca não sei o que lá. Quando chega para nós o problema, que era um indivíduo, um irmão, tem uns 10 envolvidos. Trabalho também é assim, casa também é assim. Por isso, seja rápido, por causa de alguns motivos. Primeiro, seja rápido porque quanto mais rápido você minimiza impactos a despeito daquilo que vai trazer. Segundo, seja rápido porque você vai reduzir o estresse desenvolvido entre vocês. Jesus não queria que Pedro ficasse mal, estressado e não fosse empoderado pelo Espírito Santo e vivesse o que vivia. Então, vamos diminuir isso, vamos embora o quanto antes. Seja rápido para você evitar situações ou características ou resultados negativos. Por exemplo, quando você esquece de pagar uma conta, aquela conta, quanto mais você demora, mais juros você vai ter. Então seja rápido, paga, se programe, organize. Seja rápido para você aprender o quanto antes e amadurecer a despeito dos problemas que estão por vir. E seja rápido porque na rapidez você vai economizar recursos, demandas, tempo e traumas para a sua vida e de quem está envolvido. E terceiro, por último, para a gente encerrar. A despeito de Jesus, o desafio nosso é: seja maduro, como Jesus, e tome a iniciativa. Segundo, seja rápido, não demore. Jesus foi rápido para se acertar com Pedro. E terceiro, use a sabedoria e o amor para lidar com esse tipo de situação. Jesus poderia chamar Pedro num cantinho e falar: Pedro, vem cá, você lembra que lá? Então, você é sacana, hein, mano? Você viu o que você fez? Eu te avisei, né? Nossa, que vontade, Pedro, dar uns tapas na tua orelha. Nossa, Pedrão, sabe aquela espada? Nossa, se eu tivesse ela aqui, nós ia dar uns fight louco. Pedro. Não, Jesus não fez isso.
Jesus, diferente, ele se utilizou do amor e da sabedoria. Por exemplo, ele foi sozinho. Por exemplo, também, ele lembrou e fez aquela situação ser uma coisa meio natural. Ele fez perguntas para Pedro se autoanalisar e perceber o que ele viveu. E Jesus respeitou os sentimentos de Pedro. Vamos falar disso em outro momento. O fato é que Jesus teve sabedoria e amor para lidar, se ressignificando o passado de Pedro. O que às vezes a gente tem problemas a despeito disso, é que infelizmente quando você vai resolver um problema, alguma coisa do passado, você chega com os dois pés. O pastor mandou falar isso para você, endemoniado. Ô irmãozinho, não mandei não. Chega com ele, nós precisamos conversar. Nós precisamos orar. Nós precisamos acertar. Nós precisamos restaurar o nosso relacionamento. Nós precisamos restaurar o nosso casamento. Nós precisamos ter paciência. Por isso, sabedoria e amor para lidar com esses problemas. Pastor, como é que eu faço para lidar com esses problemas com amor e sabedoria? Primeiro, a Bíblia diz, peça a Deus sabedoria que Ele lhe dá abundantemente. Então, sabedoria que você não tem é falta de pedir, peça que Ele te dá. Segundo, e amor? A palavra de Deus em João diz, Deus é amor, então se enche de Deus, que vai se encher de amor. Então você tem as duas possibilidades, sabedoria e amor para lidar com o problema, basta você fazer a sua parte. Contudo, quero encerrar com o nosso ouvir, refletir e agir, dizendo para você e para mim, como é que a gente lida com os nossos passados? Talvez você veio nessa noite aqui, essa semana foi acometido ou carcomido de várias imagens, lembranças e traumas que você viveu. Jesus te trouxe nessa noite para dizer para você que existe um processo de restauração que Ele quer construir na sua vida, mas a primeira ação que você tem que ter é coragem para enfrentar o seu medo, o seu passado. Se você tem coragem, Jesus anda contigo. Porque Jesus é especialista em ressignificar passado, perdoar pecado, transformar presente e projetar futuro. Agora, se você quiser ainda continuar esquecendo do passado, deixando o passado para lá sem resolver, ignorando o passado, negando o passado, tempo ou fora de tempo, ele vai te incomodar como inimigo, como alguém que te fez mal, ou como alimento nas mãos de Satanás para provocar em você um distúrbio, um desequilíbrio emocional e espiritual, em quaisquer situações que sejam na sua vida. Eu tive um problema antes de fechar, ouvir, refletir e agir. No meu passado, minha esposa sabe disso. E o meu passado eu sempre quis ajustar, eu nunca quis chegar em algum lugar ou alguma situação, como lá na igreja em Sorocaba, e chegar lá e não poder olhar para as pessoas. E como pastor, a gente às vezes deixa algumas demandas, algumas peripécias, né? Algumas coisas como pastor também nós erramos. E eu me recordo que, ao tratar sobre isso, tratei com Deus, tratei com o indivíduo. E eu disse, inclusive para minha esposa, falei, para mim essa pessoa não tem problema nenhum. Um dia eu gostaria que ela estivesse convertida em Jesus e estivesse com a gente numa igreja. Quem foi essa pessoa que me fez muito mal? Muito mal. Mas o mal que ela fez não adentrou meu coração por tempo que mais se deve. Por isso que eu não deixei aquilo entrar, perturbar, me livrei e não deixei aquilo adentrar a mim. Porque é maior que está em mim do que aquilo que o mundo quer pôr dentro de mim. Por isso que a gente precisa olhar para o passado com um pouco mais de carinho, respeito e coragem. Porque talvez a fórmula de você viver o presente com mais paz tem a ver com olhar com o passado com mais enfrentamento. Pedro foi o que foi porque ele começou o caminho da restauração, enfrentando os seus medos e o seu passado. Para você ouvir, refletir e agir, quero chamar o pessoal para subir aqui para a gente tocar uma última canção. Primeira verdade para você guardar, não fuja dos problemas. Eles precisam ser resolvidos. Como dizia um professor de matemática, todo problema tem solução. Segunda verdade para você guardar,
Jesus teve pressa em resolver o problema. Imite Jesus. Tenha pressa em resolver os conflitos. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E terceira verdade. Jesus vai te ajudar a resolver os teus conflitos. Pastor, mas vai doer. Jesus vai estar contigo. Pastor, mas vai despertar tantas coisas. Jesus vai estar contigo. Ah, pastor, mas eu não sei como lidar. Jesus estará contigo. Pastor, mas e se tiver problemas? Jesus estará contigo. O que Jesus quer te ajudar no dilema do passado é nos ensinar como maduros que desejamos nos tornar a cada dia. É ressignificar o nosso passado. Caso contrário, você não vai conseguir olhar para trás e ver coisas boas do que viveu. Você vai olhar para trás e apenas ver coisas difíceis que você padeceu. E aí vai fazer sentido nenhum olhar para Romanos 8 e perceber que todas as coisas cooperam. Como é que aquilo coopera? Talvez naquele jeito não. Mas se você olhar com a visão de José, vai ser diferente. José foi um jovem, um filho entre os seus irmãos, que sofreu porque era quem era e viveu como quis viver. O finalzinho da história de José, José diz uma frase muito linda, por causa da graça de Deus na vida dele. O mal que vocês tentaram contra mim, Deus reverteu em bênção. Dizendo assim, o mal que vocês fizeram eu não posso mudar. Não tem como eu voltar ao passado e mexer tudo nele, não posso. Mas o jeito de eu agir no presente, olhando para o passado, eu consigo olhar aqui lá e perceber que todas as coisas cooperam para o meu bem. Deus estava trabalhando e vocês não sabiam. Para você ter claridade de que o teu passado foi mal, foi ruim, mas ele pode ser revertido em bênção, você precisa enfrentá-lo. Como diz o apóstolo Tiago, talvez você precisa conversar com as pessoas e pedir perdão. Porque Tiago diz para nós, confessai os vossos pecados uns aos outros, ou seja, trate isso uns com os outros para serem curados. Porque tem gente doente no meio da igreja, diz o apóstolo Paulo em Corinto. Porque a gente vai deixando. Aprenda de uma vez por todas. Jesus nos ensina que problemas, progretos, traumas precisam ser resolvidos. Sabe por quê? Porque você ruim, passado doente, vai adoecer os seus filhos, que não tem nada a ver com isso. Então se você não tem convicção, falar, mas será? Faça por amor a quem vem depois de você. Jesus travou esse diálogo, essa tratativa com Pedro, porque ele sabia que através de Pedro, muitas pessoas conheceriam o evangelho de Jesus que chegou até mim e a você. Glória a Deus, porque Jesus tinha essa visão, por isso que ele tratou com Pedro. Trate dos teus passados, para que quem vier depois de você, esteja em paz, a despeito de quem você é. Uma linda canção, eu quero convidar você para a gente cantar. E ela fala sobre essa postura. Eu posso enfrentar o que for, até passado. Eu sei quem luta por mim. Vai para o passado, mas vá com convicção de que Jesus está contigo. E os planos dele não serão frustrados a despeito daquilo que você está vivendo. Mas você tem que decidir se você vai tomar essa decisão de enfrentar ou de negar os problemas que causaram seu passado terrorizado até hoje.